E aí eu queria que você, entendendo já que essa história já denota um pouco do desafio e do amadurecimento que você teve, em função de uma coisa que ele, gente, vai explicando desde o momento em que ele assume a engenharia de produção como sendo literalmente a engenharia que ele queria abraçar, que vem com um misto de, poxa, essa de fato é a engenharia que me permite trabalhar em qualquer lugar, mas também concatenada com a lógica da frustração de chegar perto ali do final do período e entender, poxa, mas eu ainda não tive, né, o desafio que me permitisse. Pede a Deus, né? E como ele falou, pode ser bobagem, pode parecer bobagem no primeiro momento, mas pede a Deus, dizendo, Deus, se for por mim, eu não estou enxergando mais nada. Eu tenho um Me ano e meio, mostra alguma me coisa. mostre alguma coisa. Veja que aí é engraçado, Deus vai cuidando dele até o ponto de, inclusive, não estar no momento efetivo onde tudo poderia ser, né, promovido, porque ele recebeu no dia do recebimento da prova e que a turma entendeu que o mecanismo era aquele para falar comigo. Ele não estava presente, e aí, automaticamente, também a turma que recebeu falou, né, dele sobre o mesmo desejo, de ter o mesmo desejo, e eu, naturalmente, comecei então a pensar em outras oportunidades, em outras alternativas para encaixá-los. Mas a oportunidade chegou, ele passa por tudo isso que passou, e é só um pedaço do que ele já vivenciou. E eu não queria deixar finalizar esse podcast, porque a gente está seguindo para uma fase um pouco mais final, né? Já passamos da metade, mas eu queria gastar esses últimos minutos, né? Caminhar aí para esses últimos minutos com dicas, né? Porque, veja, é tão rico esse processo, não apenas técnico, mas sócio dele, né? Sócio técnico, que eu acho que faria sentido a gente perguntar o que é que o Marliton de 2023 ele falaria para o Marliton que começou a jornada lá atrás, né? Porque eu entendo que tem muita turma aí que está caminhando nesse mesmo momento, né, da vida dele lá atrás, que talvez pense assim, poxa, meu irmão, como é que eu estou dentro de um estado onde a gente não consegue enxergar tanta aplicação, ou quando eu olho para as grandes empresas, eu estou vendo um movimento talvez ou de segurar as contratações, ou de alguma maneira não ampliar no volume que as faculdades empurram, né, para fora, enfim. E o que é que essa turma muitas vezes, né, na sua concepção precisaria ouvir, né, diante daquilo que você vivenciou e quais são as dicas, né, práticas para que a turma passe a acreditar que existe literalmente uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Veja, isso é uma questão bem relevante e interessante. Inclusive, se eu exceder o time aí, você Nada, de boa, vamos embora. vá sinalizando. Mas assim, eu acho que passa muito por aquilo que a gente comentava antes de iniciar o processo aqui, que é a lógica do propósito. Beleza. Acreditar que existe um propósito e conseguir enxergar os sinais disso, certo? Sim, E eu acredito nisso e consigo reconhecer pelo menos dois grandes sinais. sim. Esse que eu já contei, né, de toda essa jornada, é o primeiro. Mas aí, para a gente finalizar e pular um pouco, né, avançar um pouco na linha do tempo de modo mais rápido, a gente desenvolveu muita coisa, mas aí chegou a crise de 2016, né? Quando a gente achou que ia galgar uma coisinha melhor, Toma. veio o contrário, né? Foi demitido todo mundo, a fábrica saiu de 600 para 300 pessoas, enfim. E aí a equipe foi se desfazendo aos poucos. Você, como prestador de serviço, saiu primeiro, depois eu acho que foi saindo a Alan, Alan, depois eu, Matheus, eu sei que ficou por último o Sashimi, primeiro a perfeito. entrar, último a sair. Beleza, aí ficamos aquele período no limbo ali de sem ter o que fazer, foi quando efetivamente você me convidou para trabalhar na Na Brain, na Brain, época. na época, né, Isso. atual HBO, mas na época era Brain, dentro daquele propósito, né, ó, dinheiro não tenho no momento, mas eu sei que a gente pode fazer muita coisa, sei que o espaço é grande, tô te oferecendo isso aqui. Dá, não dá, vamos, não vamos, e a gente chegou num consenso. Iniciamos ali os trabalhos no segundo semestre de 2016. 2017, troca de Perere, sociedade, o perfeito. antigo sócio saiu, eu Sim. entrei oficialmente na sociedade, enfim. Até, que aí eu vou fazer o corte agora avançando nas experiências que a gente teve, até o momento 2018, 2019, André, eu não vou ter total Que a certeza, gente tá? também pensou que ia guinar e veio a pandemia. Que a gente pensou. Não, foi um pouco antes disso. Foi Certo. o
que eu não... Assim, como a coisa é muito celery, né? Eu não Exato, tenho intensa. certeza. É muito intensa, eu não tenho certeza se foi exatamente no mesmo período. Mas eu acho que foi um pouco antes disso. Então deve ter sido meados de 18 para 19, A gente tá? tava em São Paulo, inclusive. 18, 19. Exato. Não, a pandemia foi 2020. Então, mas a gente tava em 18, 19 acreditando que, bom, agora é o próximo ano, pô. O próximo Ah, ano a gente tá. vai voar. Tudo bem, mas você vai entender do que é que eu tô falando. Sim. Vem a lógica do concurso dos bombeiros. Perfeito, Você dos lembra bombeiros. disso? Lembro, Pronto. lembro. Você, como também me conhece, Sim. sempre tive um apreço por essa área Perfeito. militar. Não queria ser policial Sim. num primeiro momento. No máximo, o máximo que eu pensei em algum momento foi em ser policial rodoviário federal, porque Sim. nem policial federal mesmo eu queria ser. Rodoviário federal já estava suficiente. Surgiu a oportunidade de fazer o concurso dos bombeiros aqui em casa. Eu já estava fazendo uma maratona de concursos, Perfeito. tinha feito uma maratona de concursos pelo Nordeste. Fiz o de Pernambuco, fiz o do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, acho que cheguei a fazer o de Alagoas também. O de Pernambuco eu passei na prova teórica, reprovei na prova prática de natação, porque eu Sim. nunca fui muito bom de nadar. Surgiu Sergipe. Eu digo, agora eu tô em casa. Vai. Agora eu vou. Me preparei um pouco melhor, vinha estudando na época. A gente tinha outras duas sócias que também se preparavam, estavam estudando para isso, né? Para o concurso. E aí o que foi que aconteceu? Para encurtar a história. Vou falar só de duas matérias principais. Uma delas era o Estatuto do Corpo de Bombeiros, que eu não tinha conseguido dedicar muito tempo para estudar esse tipo de conteúdo. E matemática, tá? Por que eu estou falando isso? Sou engenheiro de formação. Nunca tive muita dificuldade com matemática. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Não era uma coisa difícil para mim. Fui fazer o concurso dos bombeiros daqui sem muita expectativa, porque na minha cabeça eu não estava estudando tanto quanto precisaria. Saí da prova com uma expectativa diferente. E saí da prova dizendo, rapaz, eu vou passar. Sim. Eu vou passar nessa prova, porque eu sei que eu performei bem. Quando o resultado saiu, para minha surpresa, eu realmente me saí bem na grande parte das matérias, inclusive naquelas matérias que eu não tinha estudado, que era o caso do Estatuto do Bombeiro. Só que para minha surpresa, bicho, o que me deixou uns 2 dias fora do ar. Eu fiquei uns 2 dias assim, meu irmão. Como é que pode um negócio desse aqui? Eu zerei a prova de matemática. Eu não acertei uma questão da prova de matemática. Da matéria que em tese eu teria um maior domínio. Um maior domínio. Eu fiquei 1 ou 2 dias assim até o momento que eu disse, bicho, ou eu sou burro, mas isso eu sei que eu não sou. Sim. Só tem uma outra explicação. Perfeito. Não é pra ser, velho. Sim. Então essa foi a segunda grande mensagem. Sim. De que, por mais difícil que o caminho seja, eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com a Edvânia, nossa contadora, me chamou no escritório dela. Sim. Que ela via, né, 18, 19 anos. Meu filho, você sabe o que você tá fazendo. Você sabe o que é a vida de um empresário. Você sabe o que é empreender no Brasil. Você tem noção, você tem certeza do buraco que você tá entrando. Não em termos do que era a Brain, Sim. mas em termos do que era empreender no Brasil. Perfeito. Você tem Exato. noção do que é isso? Eu digo, trazendo para as frases dos dias de hoje, estou pronto, preparado e querendo. Certo? Pronto, preparado e querendo. E aí, essas foram os 2 momentos em que, na minha visão, pelo menos no que eu acredito, as 2 sinalizações que eu tive de que existe um objetivo, um propósito maior. A gente já conversou sobre isso. Sim. Se eu tivesse entrado numa grande empresa lá atrás, eu me conheço, provavelmente eu teria seguido carreira. Perfeito. Já brinquei com você e disse que se a gente tivesse em São Paulo, talvez a gente não tivesse empreendido, porque a gente ia para grandes empresas. Perfeito. Como você cita em alguns momentos, o brasileiro empreende muitas vezes por necessidade. A gente tem que reconhecer isso. Então, se a gente tivesse em outro lugar, talvez a empresa não existisse. Exato. Então, até isso tem a mão e o cuidado. Exato. Né? Então, eu diria, né, o grande conselho é esse. Se você... e tem um outro detalhe também, que esse eu não coloco como um ponto de decisão, porque eu não acredito muito em, com todo respeito, né, em sincretismo ou qualquer coisa nesse sentido, mas um detalhe interessante. Esse ano, estou eu, no final de semana, com a minha esposa, na cidade natal dela. Ela encontrou com uma ex-professora dela, de muitos anos atrás. Certo? Essa ex-professora dela virou para ela e disse assim, rapaz, como é que você tá bem? Tô vendo que você tá bem. Ela conhece o histórico da esposa. Inclusive, amor, beijo para você, viu? Uhum. Conhece o histórico da esposa. E disse assim, rapaz, eu tô vendo que você tá bem, não precisa nem me dizer.
E aí ela fez uma pergunta e disse assim, seu pai, como é que tá? Já conseguiu se resolver nas questões pessoais dele? E o pai dela estava num processo também. Sim. Ela bateu o olho, virou assim pra mim e disse, gostei de você, tem coisa boa vindo aí na sua vida, viu? Sim. Aguarde um pouquinho mais. Ela Ele não não sabia sabia, que eu era né? dono da empresa, não sabia de nada do Nada do histórico. jogo. Ela tinha me visto, ela me conhecia há 30 segundos. Entendi. Ela olhou pra mim e disse assim, continue, Sim. vem coisa boa aí. Bem, coisa boa. Foi isso que ela me disse. Então, Perfeito. não sei se é sincretismo, se Se é é Deus Deus operando, operando, dizendo assim, ó, vá lá, beleza, jovem, tá no jogue caminho, duro. entendeu? Então, assim, não boto isso como um ponto fundamental, mas foi um Sim, acontecimento também. sim. Então, se você entende e acredita num propósito, corra atrás Sim. disso, né? Não se deixe limitar pelo que os outros acham que vai dar certo ou que não vai dar. Estudo e conhecimento sempre é o caminho. Também, certo? Em termos de dicas, né? Sim. Se você não fizer por você, não é ninguém que vai fazer, não, certo? Uhum. Como o ditado diz, Deus ajuda a quem cedo madruga. Se Sim. quiser, converta isso, se você não acreditar em Deus, converta isso Para alguma coisa que você para alguma outra coisa, mas essa é a realidade, não vai cair do céu.